Jota Santana. Oba, chegando por aqui, olha, já cheguei aqui meditando para poder compartilhar com você a palavra através do programa Rádio Diamante, o podcast que virou programa de rádio e que está sendo gravado nesse momento aqui pela rede, pela BMC Channel, sendo também reproduzido pela Rede Everest no norte e nordeste do país e, é claro, fica sempre disponível lá no Spotify, no YouTube, na Apple Podcast, no Google Podcast e outros mais, sempre contando história de vida, batendo um papo com gente boa, né? E compartilhando essa palavra para motivar você a sonhar, viver e ter uma transformação na sua vida. Bom, o tema de hoje, na verdade, é uma pergunta e está lá no versículo 19 de Lucas, capítulo 7, que diz assim: enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então o tema de hoje é: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Essa pergunta foi feita aqui pelo último dos profetas do Velho Testamento, João Batista. Ele é citado no Novo Testamento, para quem conhece a história, é primo de Jesus, né? E filho da Isabel, né? Bom, que era prima da Maria. Nós já conhecemos um pouco da história do João Batista, já conhecemos um pouco da história da Isabel, da Maria e do Senhor Jesus. Mas o que essa palavra aqui vai trazer para você nos próximos minutos é para poder impactar realmente a sua vida, para você poder abrir mais a sua mente nesse sentido. Eu quero ler, portanto, a partir do versículo 18, alguns versículos com você, que diz assim: todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que está para vir ou devemos esperar outros? Um parêntese aqui: quando ele está fazendo essa pergunta, João está preso. Ele já foi preso porque ele acabou acusando o rei Herodes, né, de adultério, porque ele tinha casado com a mulher do irmão, né? Enfim, aí ele foi preso por isso, na sequência ele acaba sendo morto, mas enquanto ele estava lá no cárcere, ele manda seus discípulos para perguntarem, porque até o João também passou por um momento, né, de dúvida na sua vida. Então, quem nunca, não é verdade? E ele que é o predecessor do Senhor Jesus, a voz que clama no deserto, sente dúvida se realmente Jesus era o Messias. Porque ele, no mínimo, deve ter perguntado: mas se ele é o Messias, por que ele não vem me tirar daqui? Né? Isso aqui, cogitação minha, tá? Não está na palavra. Então, naquele momento, o próprio João manda seus discípulos para perguntar ao Senhor Jesus. E aí, na sequência, nós vamos ver aqui, ó. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Olha que a resposta de Jesus não foi imediata. Primeiro ele fez o que ele tinha de fazer, os milagres, né? Então, depois, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E mais, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Medita nessa palavra. Eu acredito que o Espírito Santo, através da sua palavra, vai falar mais ao seu coração. Mas quando você tiver dúvidas, pergunte ao Senhor. Jesus tem sempre a melhor resposta para a sua vida. Estou aqui com a Luciana Caravaca agora. E aí, Lu? Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. E nós podemos fazer um programa dessa palavra, né? Com certeza. Sobre a nossa mente duvidosa, né? E quanto que a gente perde, né? Não seguindo à risca a palavra, né? Nós sabemos que a palavra diz: uma folha não cai da árvore se não é pela vontade do Senhor. É verdade. Né? E nessa palavra também nós temos vários aprendizados. Opa, né? Muitos. Mas quem é que grita dentro de nós? Levaria uns 3 programas para eu poder explicar toda a palavra aqui desde o começo, né? Só nessas dúvidas que brotaram aqui, levaram a João a mandar seus discípulos, ele que era convicto. Só para quem ainda não conhece a história de João, ele é um cara que se abdicou da própria alimentação normal dos judeus,
e ele se afastou da sociedade. Ele foi morar no deserto, Um ermitão, né? exatamente, um eremita, onde ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ó, gafanhoto hoje pode ser uma coisa chique, né? Para quem vai lá nos restaurantes onde é servida essa petiscaria, né? Indonésia. Mas só que naquela época não era, não. China. Ele fazia isso porque ele precisava se alimentar. E como ele optou por se afastar da sociedade, ele precisou realmente buscar sua própria alimentação. Só que ele era convicto. Mas, Lu, quem nunca? Quem de nós que nunca teve dúvida na sua vida, teve aquele momento do complexo, né, da sua identidade, não saber exatamente qual é o seu sonho, qual é o seu talento, o seu dom, o que você quer da vida, né? Eu acredito... É verdade. Você é jovem, mas você já deve ter vivido isso, né? Que lindo. Muito obrigada pelo jovem. Claro. Olha, diante, né, dessa palavra, eu tenho algo assim para dizer. Por que nós não seguimos, né, literalmente a palavra, né, e não olhamos para as dúvidas? A dúvida é provado, inclusive cientificamente, que ela mina, né, ela dissolve o que a fé é capaz de materializar. Então, a pessoa que vive na dúvida, que vive com o pé num lado, o pé do outro, a pessoa que, ao mesmo tempo que ela diz a palavra, ela diz, ela tem essa fraqueza, né? E não falo nem mais no espírito, mas na alma. Considere o seguinte, aqui é um copo, certo? Um copo diferente, mas é um copo, tá? Aqui tem água. Se tivesse um furo aqui, já não estaria mais com essa água. Minaria, exatamente. Isso é a dúvida. A dúvida é um furo no copo. Se é que você me entende. Isso vai em desencontro do que a própria palavra diz a respeito de nós, né? Para vivermos pela fé. Claro, temos que ter a caridade, né? Muitas religiões trazem a caridade como a prioridade, né? Mas, gente, não é. É a fé, né? É viver pela fé, viver espiritualmente. Agora eu tenho uma pergunta para você. Opa, antes da pergunta, eu tenho que apresentar, porque ela é conhecida, mas o pessoal lá no Norte e Nordeste pode não conhecer ainda, porventura, né? É verdade. Então, para quem não conhece, a Luciana Caravaca, nossa colega aqui da BMC Channel, né? Apresentadora do BMC Notícias, que estreou tem quase um mês já, praticamente. 12ª edição hoje, né, Legal, Herbert? né? Isso. Pronto, então... Isso. É um jornal diário, né? E o Feminino também está chegando de volta. Opa, tá vindo aí, edição 2023. E maravilha. é um programa que falamos de todos os assuntos que referentes às mulheres. Bacana. E quais não são os assuntos de mulheres, né? Porque até, quando fala de assunto de mulheres, é uma coisa que interessa. Cafezinho com Jodel, hein? Cafezinho com Jodel é ótimo, é nome de programa também, quando fala de assunto de mulheres, é uma coisa que interessa para as mulheres, mas que interessa também para os homens, porque os homens também gostam de mulheres, né? Então, abrange todo mundo. Mas você tinha uma pergunta para fazer, qual era a pergunta? Quem está gritando dentro de você? É o seu espírito, a sua alma, né? Ou o seu corpo? Uma boa pergunta. Então, isso é para refletir. Se você vive das emoções, quem está gritando dentro de você é sua alma, que precisa de cura. Se é o seu corpo, que você é carnal, você precisa de cura. Agora, se é o seu espírito, que como fez João Batista, né? Nós temos, né, pessoas aqui neste mundo envolvidos, né? Nessa mesma esfera, nesse mesmo ambiente de que João Batista de dúvida, né? De se afastar da sociedade. Exatamente, se afastar para ser uma pessoa de oração, uma pessoa que busca equilíbrio, enfim. Mas quem é você? Né? A sua vida está sendo norteada por qual dessas 3 linhas, né?
E o que nós vemos hoje em dia, as consequências disso, é a depressão. Olha aí, os índices. Vai lá no site da ONU, busca verdade. os índices de depressão. As chamadas doenças psicossomáticas. Exatamente. As doenças da alma. As doenças advindas da alma, né? Mas por que nós vivemos dessa forma? Porque em determinado momento nós perdemos essa conexão com Deus. É verdade. Perdemos, ou ela está muito fraquinha e ela precisa ser reconectada para que nós possamos ter força espiritual, né? Para dentro da alma desenrolar, né? E ver essas situações que te trouxeram dor como aprendizado, como experiência para uma pessoa melhor edificada. Sim. Né? E tudo começa em outra pergunta, né? Mais uma. Aí, opa. O que você está fazendo aqui nesse mundo, né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Eu acho que é uma pergunta que envolve todo mundo, hein? Não é? Todo mundo, uma vez na vida, teve que repensar nos seus propósitos. Você já pensou também? Escreve aí nos comentários, tá bom? Diz aí se você conseguiu, e caso não tenha conseguido, nós vamos orar para que você consiga também, tá bom? Exatamente. Isso tudo, gente, está aqui na Bíblia, né? Mas eu estou imune disso? Não, ninguém está imune. Uma hora, você é chamado a questionar a sua própria vida. Você falou do rompimento da conexão que pode trazer problemas, e você falou no campo espiritual. Mas só para poder entender um pouco melhor, a ciência, né, fala que se você faltar vitamina A, você fica cego, sabia? Pois é, você tem que se alimentar regularmente, saudavelmente. Os nutricionistas recomendam um prato colorido. Não é à toa, não é para ficar bonito aos olhos. É porque você precisa de nutrientes. Materialmente falando, se falta vitamina, você fica desnutrido, certo? Exatamente. Se falta vitamina A, você fica cego. Falta vitamina D, você tem câncer de pele, algo assim, né? Falta uma série de enzimas no organismo que são produzidas através da vitamina D. E se falta Deus na sua vida, você vai ter vários problemas, porque a sua vida espiritual, ela está diretamente ligada a tudo o que você vive no normal, né? Profissional, familiar, né? Pessoal. E aí vem a questão do que você já falou, dos problemas psicossomáticos. Exatamente. Já parou para perguntar por que é que no século XX, final do século XX, início do século XXI, virou-se a chave tanto para os problemas ligados à ansiedade, à depressão, o estresse e inclusive também a esquizofrenia? Nunca se viu na história um número tão grande de pessoas entrando nesse setor, com essas doenças, né, chamadas psicossomáticas. Eu vou falar do que eu penso a respeito disso. Nós entramos numa vibe de querer mais, de querer, não de ser. E nos afastamos dos valores da família. Então, a mulher, né, vou falar da minha espécie, né, das mulheres, isso. Nós avançamos tanto, né, na vida profissional, mas e os nossos filhos, né? A condição psicológica dos nossos filhos, é a nossa relação familiar. Não que a mulher tenha que ficar em casa, cuidar dos filhos, mas houve aí um desequilíbrio muito grande, muito rápido, né, nessas relações de filhos, de marido, as crianças o maior tempo na escola, ou então com terceiros. É que tudo aconteceu muito rápido também, né? Muito rápido. Se você for contar, nos últimos 50 anos se descobriu a maior parte da tecnologia que nós temos hoje. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, na China, as crianças vão para a escola, ficam uma semana na escola, depende do grau social da pessoa, a criança vem uma vez por semana, tem outro grau social, vem a cada 3 meses. Mas e essa criança? Cadê os laços de família? Cadê a afetividade? Cadê o equilíbrio emocional para viver em sociedade? Nós estamos criando robôs ou estamos criando seres humanos? Pois é.
né? Então, Porque tem gente que pensa que crianças são mini adultos, e na verdade exatamente. não é, né? Então, essa emancipação, eu dei aqui um exemplo de mulher, né? Mas essa coisa da ambição acometida, passar por cima de pessoas. Gente, qual é a essência do humano? É isso, né? A questão da corrupção, né? A ambição fazendo com que as pessoas sejam corruptas nas coisas mínimas. Ah, isso aqui não é de ninguém? Ah, eu trabalho numa casa rica. Não, posso levar essa. Não vai fazer falta? Não vai. Mas não é a atitude que vai fazer falta lá. É a sua atitude como ser humano, né, ambicionando algo que é de outra pessoa. Então, esse desequilíbrio todo de valores, esse desequilíbrio todo achando que o ter é melhor do que ser, né, que está trazendo aí uma sociedade completamente maluca, gente, porque estamos malucos. E aí vem aquela questão, com tudo isso, acaba se querendo adquirir mais do que dividir, né? E aí acarreta outros problemas. Eu quero aqui registrar a presença do meu amigo Motinha, José Mota, que veio exclusivamente para ver aqui o Radiamante, né? Dá um abraço do amigo, que está aqui no estúdio da BMC Channel, né? Ali também... A Nazira Madureira. Nazira Madureira, está aqui conosco no estúdio da BMC Channel. E ó... Você agora, eu quero saber, você já está apresentando junto com o nosso queridíssimo Davi Azevedo, na técnica o Alisson de Castro, chamado Foguete. Alisson né? de Castro, Tornado, Foguete. O Herbert, nosso diretor. Pudim. Como é que está sendo essa receptividade do BMC Notícias? Tem agradado ao público? Como é que você vê? Sim, é um projeto, né, que nasceu no coração aí do nosso diretor-geral, Herbert Richard, né, é nome de filme, produção de filme, e eu fui convidada, né, juntamente com o Davi, para trazer um programa interativo, participativo, dinâmico, né, com as questões da sociedade, né, da nossa sociedade, do nosso dia a dia. E eu tenho esse perfil. A minha linguagem é para alcançar as pessoas da melhor forma possível. E quem são as pessoas? É o povo, né? Agentes, né? São as pessoas. Então, é completamente informal o nosso programa, né? Ali nós sorrimos, ali nós falamos, às vezes, até mesmo né, dos nossos sentimentos em relação às situações, para justamente alcançar a vida das pessoas, mas com esse trabalho, com esse detalhe, que é levar conteúdos que possam acrescentar na rotina da pessoa. Então, é uma mistura de jornal com revista digital. Exatamente, mas com essa preocupação, sermos popular, sermos uma linguagem popular para o povo. Então, a dona de casa que está nos assistindo, ela recebe a mensagem, o empresário que está nos assistindo também recebe a mensagem, os jovens, até mesmo as crianças. Esses dias estavam brincando aqui, falando, vamos montar a rádio criança, né? Para trazer essa comunicação, porque quão importante, as pessoas às vezes não dão importância, né, na comunicação, mas isso que nós estamos fazendo aqui, essa troca, é uma doação. Né? Você trouxe uma mensagem espiritual para tocar o coração da pessoa, para que ela dá a oportunidade dela refletir e mudar algo que dentro dela incomoda. De realidade, na verdade, né? Exatamente. Nós temos aí muitas pessoas infelizes que às vezes uma palavra faz a diferença. Então, é nisso que nós acreditamos aqui. E é por isso que nós trabalhamos. Tocar a vida das pessoas com informação de qualidade, informação médica, informação de saúde, informação urbanismo, né? Emprego. Nós temos aí a Ceci, a senhora da Bolsa de Emprego. Opa! A senhorita da Bolsa de Emprego. Então, são notícias para a praticidade do dia a dia das pessoas. Quando a Luciana Caravaca ela se refere à notícia como notícia de qualidade, é porque nós temos que diferenciar as fontes, né? O WhatsApp hoje é uma fonte, o Facebook é outra fonte, e infinita, a internet, né, é uma fonte infinita.
porém não é fonte confiável. Então, quando a gente fala de internet, de informação, a gente precisa de uma fonte confiável. Por isso que nós precisamos de uma informação de qualidade. Precisa. E Exatamente. nós checamos antes de falar para você. E sem ideologia. Nós queremos que a sociedade caminhe, né? Que o nosso município caminhe, que a nossa região caminhe, independente de ideologia. Né? Nós precisamos de uma sociedade com cidadãos conscientes para o bem-estar, né? O bem viver de todos. Então, essa é a nossa meta e é o nosso objetivo. Para finalizar, você está trazendo um projeto novo, quer dizer, retrazendo, né? Revivendo. Está trazendo Feminina, que é bem a sua cara mesmo, né? Nós até conversamos aqui, você já meio que deu uma pincelada nos temas que é do programa Feminina. Exato. Já tem data para a estreia? Como é que vai ser? Hoje 15 de março, né? Hoje é 16. 16 de março. 16 de março. 16 dias de gravação. O programa vai ao ar no sábado, tá? Isso. E eu vou sentar com a diretoria que vamos ver o melhor dia, o melhor horário para dar continuidade a esse programa, o Feminina, edição de 2023. Sabe, o Jodel, um dia eu tive, através da palavra também, a história de Abraão, né? Sobre a descendência, sobre a descendência abençoada. E a essência da mulher, a Nazira vai entender o que eu estou falando. Nós precisamos, enquanto mulheres experientes, né? Nem tudo na vida foi experiência positiva, mas devemos tirar o aprendizado disso. E o Senhor falou comigo a respeito de descendência, né? Que muitas mulheres virão, estão chegando, e qual a qualidade de vida para elas, né? Então, o Feminina tem um propósito, sim, é um programa de propósito, para trazer mulheres fortes, mulheres experientes, com uma mensagem, né, para essas mulheres, para Legal. essas outras mulheres que estão precisando, sabe? Um propósito nobre, por sinal, né? Porque sim, hoje sim, nós precisamos disso, né? De uma forma autêntica, mas não política. Não porque... politizada, exato. Legal. Então, outros programas que eu já fiz, nós falamos de sexualidade das mulheres, né? E qual o problema? Nós falamos sobre relacionamentos provisórios, o que é a questão da mulher pular de um galho para o outro, mas de uma forma séria, né? E olhando para essa atitude dela com amor, com carinho, né? Porque não é normal. Cada relacionamento, aqueles 30 relacionamentos e muitas frustrações carregadas até o final da vida. Então, e levando em consideração que em cada relacionamento nós levamos uma bagagem. Não é? Nunca nós deixamos tudo, a gente sempre leva uma bagagem. Às vezes nem sempre a bagagem é boa, mas exatamente. Vai sempre tratar quem você é, né? Então, assim, são assuntos polêmicos, mas tratado com muito carinho, com muita oração. Sempre trago, né, mulheres que também têm essa visão cristã, né, para que a gente possa tocar de fato e cooperar, né, com a vida dessas mulheres que, segundo Abraão, né, a descendência foi tantas gerações abençoadas, e assim seja das nossas vidas. Um dia eu até chamei a atenção, eu fui no chá de pastores, eu falei, mulheres, então, o que nós estamos fazendo? Né? O que nós estamos fazendo para as nossas filhas? Quantas meninas sendo grávidas, né? Tão jovens? Quantas meninas casando sem nem saber o que é casar? Ou primeiro tem filho? Não é preconceito, não é moralidade, mas é um ciclo que não está sendo orientado, né, pela palavra. E também a gente sabe que é danoso, porque nós já vivemos isso, né? Então, nós não queremos que as nossas gerações tenham essas dores, né, que nós tivemos. E comunicar até alcançar o coração de quantas mulheres nós pudermos alcançar. Esse
é o objetivo do programa Feminina. Pronto, para finalizar, eu gostaria que você falasse seus contatos para quem quiser conhecer melhor o trabalho, né, da Luciana Caravaca, inclusive aqui na BMC e os outros projetos que você tem aí. Sim, nós estamos no BMC Notícias, todas as manhãs, das 10 às 12 horas, pelas redes sociais, né? Eu tenho o meu no telefone, meu WhatsApp é 12 99619-6928. Repete. 12 99619-6928. Se você quiser bater um papo, falar, né? Ou até mesmo apoiar esse nosso trabalho, é só dar uma ligadinha, um oi no WhatsApp, a gente já conversa. E o Insta? O Instagram é Caravaca Luciana. É o contrário, coloca o sobrenome, é que ela é chique, né? É estilo americana. Eu né? tinha o Luciana Caravaca, só que não consegui recuperar a senha. Travou, deve ter hacker, né? Sim. E travou, eu não consegui usar mais, aí eu fiz ao contrário. Então, tem 2 lá. O seu hacker deve ser egípcio, com certeza. A descendência árabe, né? Com certeza. Bom, nós agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito do nosso trabalho, da nossa visão de vida e grata, viu, Rádio Amante. E a você, né? Afinal de contas, quantos anos, né? De caminhada, tempo. de jornada. Não fala não para não denunciar a idade, né? É verdade. Mas faz bastante tempo que a gente se conhece. É verdade. Fico muito feliz de recebê-la aqui mais uma vez, né? Obrigada. Sempre salvando minha pele aqui, né? Luciana Caravaca, que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, né? E o seu trabalho, né? Que tem sido aí essencial aqui na BMC e por outros projetos por aí. Bom, para você que me acompanhou até agora pela BMC, pela Rede Everest, pelo YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, independente de onde você está nos ouvindo, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, por curtir, comentar e compartilhar. Que sem você não tem graça fazer isso aqui, tá bom? É para você. É para você. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e até o próximo Rádio Diamante. Até lá, tchau. Boa tarde para você que está aqui ao vivo conosco, nos acompanhando no Momento Alessia. Nós estamos aqui pela Rádio Amante, pela Rede Everest e também pela BMC Channel. Bom, quero agradecer a todos vocês, nossos ouvintes. Também queria agradecer ao Jodel Santana, né, que está nos dando o privilégio, a oportunidade de falar sobre educação financeira para o nosso país, para o nosso Brasil, porque aqui nós falamos sobre vários assuntos. Falamos sobre negócios, empreendedorismo, investimento, economia, soluções de dívidas, ou seja, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia e que nós podemos trazer, né, na prática de educação financeira para a nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é muito popular no nosso país. E o assunto de hoje é: tenho dívidas, mesmo assim posso ter um investimento? E aí, o que você acha? E para falar sobre esse assunto, logicamente que a gente trouxe a Cíntia, nossa especialista em dívidas, né? E ela recebeu lá no nosso Instagram uma caixinha de pergunta, e esse nosso seguidor perguntou para a Alessia que ela tinha dívidas e se mesmo assim ela poderia investir. Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Boa tarde, Leoni. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, tá joia, Cíntia. Cíntia, você ouviu, né? A gente recebeu uma mensagem na nossa caixinha de perguntas e nossa seguidora lá, ela não exemplificou, ela não deu mais detalhes, só pediu para que a gente respondesse que ela tem dívidas e se mesmo assim ela pode investir. Você, como especialista em dívidas, explica para a gente um pouquinho sobre qual cenário que essa nossa seguidora e que muitos brasileiros podem estar vivendo, né, para que a gente possa entender como que essa cliente, né, ou esse seguidor, ou esse brasileiro que está aí, pode atuar na parte dos investimentos. Bom, Leoni, primeiro deixar claro que é um assunto pertinente para quase todo mundo, já que os números mostram que
quase 80% da população brasileira está endividada, né? Então, a maioria das pessoas que está aí nos acompanhando, esse assunto vai ser para você. O que que é a diferença? Quando a gente fala de dívidas, a gente tem dois grupos. Tem aquela pessoa que tem aquele monte de carnê, aquele monte de parcelinha no cartão de crédito, financiamento, mas está conseguindo pagar em dia, né? Então, esse é o primeiro grupo. E tem o segundo grupo, que são os inadimplentes. Esse é aquele que alguma dívida ou muitas dívidas já está atrasada, algumas ele já até deixou para negociar mais à frente, porque não cabe no orçamento. Então, a gente tem esses dois grupos. É bom a gente começar mostrando essa diferença, porque geralmente o pessoal que está no primeiro grupo acha que não está endividado, tá? Quem está conseguindo pagar aí no dia a dia, tá falando, não, eu estou pagando, então eu não tenho dívidas. Tem, a partir do momento que você comprou uma bolsa no cartão de crédito para pagar no mês seguinte, você adquiriu uma dívida. Pode ser que você vai conseguir pagar ela normal, né? Sem problemas, mas já é considerado uma dívida, sim. Então, interessante a gente diferenciar nesses dois grupos. E aí você, nosso especialista em investimentos, eu devolvo para você. Os dois grupos podem investir, Leonie? Então, Cíntia, depende, né? Como existe dois cenários, a situação, depende da situação que você está. Então, vamos primeiro aqui para uma situação de você está inadimplente, mas você está conseguindo pagar as suas dívidas, né? Sim. Ou seja, você está aí com dívidas, mas você está dando conta de pagar. Então, sim, você pode e deve. Porém, qual que é o investimento que você precisa se focar nesse primeiro momento? Na sua reserva financeira. O que a gente chama de reserva de emergência ou colchão de segurança, que todo brasileiro precisa ter. E a maioria eu de vou nós deixar na poupança, Leonie? Aquele dinheirinho que eu deixo lá na poupança, é isso? Poupança que não entra, Cíntia. Aqui a poupança, Cíntia, ela é um tipo de investimento que hoje não é nem considerado um investimento, que ela rende muito pouco, né? Mas é lógico, muitos brasileiros têm dinheiro na poupança porque não conhecem sobre outros produtos de investimento, têm medo de tirar o dinheiro da poupança, mas existem produtos financeiros, tanto de instituições financeiras como do governo, né, que são o Tesouro Direto, que você pode colocar o seu dinheiro, que vai render muito mais que a poupança e talvez até com mais segurança. Né? Mas é seguro emprestar para o governo, Leonie? Esse povo enrolado que a gente tem? Sim, Cíntia. Os títulos do governo são os mais seguros. São mais seguros, inclusive, do que você colocar o seu dinheiro numa instituição financeira. Porque o governo, ele é o gerador de moeda do país. O governo é que gera a moeda do nosso país. Então, de uma certa forma, quando você analisa os dois tipos de investimento, é sim um dos títulos mais seguros. Mas veja bem, para quem está montando a sua reserva de emergência, não é qualquer título do governo que você pode colocar o seu investimento. Existe um título específico para a sua reserva financeira e até mesmo para você fazer quitação de dívida, uma reserva para a oportunidade que vai surgir de você quitar uma dívida lá na frente, que é o Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic ele tem liquidez. Ele é um lugar, né, um título que você coloca, você empresta o seu dinheiro para o governo, onde você pode tirar a qualquer momento sem prejuízo do seu investimento. Você não vai perder dinheiro com isso. Então, o Tesouro Selic, dos títulos do governo, é o mais indicado para você que tem dívidas e quer guardar um dinheiro para a quitação de dívidas ou quer guardar um dinheiro para uma oportunidade de quitar uma dívida lá na frente. E para a sua reserva financeira. Que isso fique bem claro. E nas instituições... Mas como que eu empresto dinheiro para o governo? Esse trem deve ser muito difícil. Então, dentro dos próprios bancos, você encontra os títulos do Tesouro Direto.
Ah, Então, banco. não é complicado, entendeu, Cíntia? É uma coisa muito simples, porque ficou muito fácil de se investir hoje no Tesouro Direto, porque na maioria das pessoas tem uma conta num Tesouro, num banco digital, onde lá dentro, né, ela consegue encontrar vários produtos para investimento e dentre eles o Tesouro Direto. Quando você entra dentro do Tesouro Direto, você vai encontrar vários produtos também de renda fixa. E o mais apropriado para quem quer fazer a sua reserva de emergência ou a sua reserva para quitação de dívida é o Tesouro Selic. Existem outros produtos? Existe, mas não é para esse tipo de problema. É para outros tipos de investimentos de médio e longo prazo. E nas instituições financeiras, Cíntia, os produtos que você pode utilizar para quitação de dívida é o famoso CDB de liquidez diária, que todo mundo já ouviu falar. Por quê? O CDB também tem liquidez diária e ele rende muito mais que a poupança. Mas veja bem, Cíntia, esse é um primeiro cenário. Para quem tem dívidas, quer aproveitar uma oportunidade de se organizar financeiramente e quer colocar as suas dívidas em ordem. Então, ela vai fazer a sua reserva financeira, surgindo uma oportunidade, ele vai lá, quita todo o cartão de crédito, se está devendo aí um carnê, vai lá e quita esse carnê. Ou seja, todo brasileiro precisa da sua reserva financeira, da sua reserva de emergência. Mas Leoni, existe um outro cenário. Diga. interessante também que ele tendo essa reserva, se acontecer algum imprevisto, ele não vai precisar fazer outra dívida, né? Sim, Então, esse é o ele objetivo. sabendo usar com sabedoria ali, às vezes aconteceu um imprevisto, ele pode ir lá e usar, e depois ele volta a montar de novo para ter sabedoria para usar esse dinheiro e sair das dívidas e não voltar mais, né, Leoni? Isso mesmo. É aquilo que a gente fala, Cíntia. Todo mundo precisa se financiar as suas emergências, para que você não precise pegar um dinheiro caro emprestado. E esse é o segundo cenário que a gente vai falar, que quando a sua dívida, os juros da sua dívida estão muito altos, né? Ou seja, nem sempre você deve deixar de pagar uma dívida para investir. Então, não é todo caso que a pessoa pode investir para quitar a dívida. Às vezes, vale a pena você ir lá, pegar o recurso que você tem, ir lá e quitar aquela dívida, porque às vezes o rendimento do seu investimento não cobre os juros da dívida que você tem. Então, são cenários diferentes. Se você tem uma dívida que você pode quitá-la, vamos dar um exemplo aí bem comum aí para o brasileiro, que é o cartão de crédito. Você fez uma compra no cartão de crédito e você pode pagar essa parcela do cartão de crédito, nessa fatura do cartão de crédito, pague a fatura do cartão de crédito. Não pegue esse dinheiro para investir e deixe a fatura de cartão de crédito de lado. Por quê? Porque os juros da fatura do cartão de crédito é alto, né? Cíntia, a gente sabe que Muito! são os mais altos do país, né? Sim. Então, você não pode trocar as coisas. Você investe quando? Quando que você vai fazer a sua reserva de emergência? Quando você tem dívidas, que os juros não são maiores que o rendimento que você vai ter, e quando você precisa negociar essas dívidas lá na frente, então você precisa se organizar e começar a fazer uma reserva para a oportunidade de quitar uma dívida. Às Agora, vezes o dinheiro que ele tem não dá para pagar a dívida. Aí vale colocar lá para ir juntando mais um pouquinho e assim que tiver, vai lá e quita, né, Leoni? beleza. Então, em tese, em resumo, é isso. Depende do cenário que você está vivendo, mas você deve e pode sim fazer a sua reserva de emergência, que é de aproximadamente 6 a 12 meses do seu custo de vida. Bom, Cíntia, o que a gente pode dizer para os nossos ouvintes hoje é: se você está querendo investir, mas tem algum tipo de dívida, procure a Alessia, procure a Cíntia, que é especialista em dívida, que vai montar uma estratégia, né, para você, uma estratégia de quitação de dívida. E aqui na Alessia a gente também tem os investimentos, assessoria para investimento, consultoria de investimento, para que você possa sair das dívidas e também montar a sua reserva de emergência.
né, possa também. E a reserva de emergência, uma vez que você quita suas dívidas, você continua, né, construindo a sua reserva de emergência, a sua reserva financeira. E o segundo passo é você se tornar um investidor de médio e longo prazo. Então, não esqueça, pessoal, você está com algum problema de dívida, mas quer investir? Procure a Alessia, procure a Cíntia, procure a Leonie, que nós temos aqui como te ajudar a investir o seu dinheiro e a sair das dívidas. Certo, Cíntia? É isso mesmo. É o primeiro Cíntia, passo, buscar alguém que vai conseguir te orientar, né? Te ajudar a resolver tudo isso mais rápido, né? E na Alessia a gente tem esse trabalho de conseguir te ajudar a sair dessa situação e se tornar um investidor. E é para todo mundo, viu, gente? Não é só para quem é rico, não, investir. Todo mundo deve começar. é verdade. Cíntia, minha querida, obrigada por nos trazer essa informação, né? A gente sabe que é um cenário que a gente vive no nosso país e a gente está aqui, a Alessia está aqui, o Momento Alessia está aqui para trazer coisas do dia a dia, que muitas vezes você tem dúvidas, né? E a gente está aqui para poder ajudar. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar lá na nossa caixinha de perguntas, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas lá na Alessia, no @Alessia Soluções, no nosso Instagram. Mas, se você também quiser entrar em contato conosco pelo 981-445551, 981-445551, DDD 12, você também pode deixar a sua pergunta para nós, que nós vamos responder no outro Momento Alessia do próximo sábado. Então, queria agradecer você, Cíntia, que está aqui com a gente hoje. Também você que está nos ouvindo no Momento Alessia, né? Precisando, entre em contato conosco. Gratidão a todos, gratidão à Rede Everest, o Rádio Diamante, a BMC Channel, e também gostaríamos de deixar aqui um recadinho. Nós não estamos falando sobre dinheiro, mas estamos falando sobre a sua vida e sobre os seus sonhos. Tchau, Cíntia, um abraço. Tchau, Leonie. Tchau, pessoal. Juntos